Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do canal. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Quero aqui compartilhar esse estudo da carta à igreja de Éfeso. Então eu gostaria de estar compartilhando esse estudo para que você venha meditar, para que você venha refletir. Um estudo bastante importante e que Deus venha falar com cada um. Então quero aqui compartilhar esse estudo aqui. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Então vamos estar iniciando aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7, que vai dizer assim, ó: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor? Contra você, porém, tenho isso: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então aqui é Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7, vai falar sobre o primeiro amor, né? Que essa igreja abandonou o primeiro amor. E aqui é interessante que Jesus ele vai elogiar, depois ele vai corrigir. Então Deus ele corrige quem ele ama, né? Então se Deus ele está corrigindo você nesse momento, quer dizer que ele ama a sua vida, né? Então isso é maravilhoso quando Deus ele demonstra o seu amor para conosco, né? Só o fato dele ter morrido na cruz, mas ressuscitado, porque Jesus ressuscitou, Jesus não está morto. Introdução. O texto de Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7, apresenta a primeira das 7 cartas enviadas por Jesus às igrejas da Ásia Menor. A mensagem foi dirigida à igreja de Éfeso, uma igreja conhecida por sua firmeza doutrinária, trabalho intenso e perseverança. Porém, apesar de suas qualidades, Cristo revela um problema grave. Ela havia abandonado o primeiro amor. Essa mensagem não foi apenas para aquela igreja do passado, ela continua atual para todos os cristãos e igrejas que mantêm aparência espiritual, mas perderam a paixão, intimidade e amor verdadeiro por Deus. Contexto da igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Era centro comercial, cidade rica e influente, lugar de intensa idolatria, sede do famoso templo da deusa Diana, ou Artemis. O evangelho chegou ali através do ministério do apóstolo Paulo. Paulo passou anos ensinando naquela cidade. Portanto, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês. Então aqui é Paulo advertindo aquela igreja. Atos capítulo 20, versículo 31. A igreja de Éfeso teve grandes líderes: Paulo, Timóteo e João. Era uma igreja madura, ensinada profundamente na palavra. Então,
Não adianta ter muito conhecimento e não ter amor. Jesus se apresenta à igreja. Versículo 1. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Significado: 7 estrelas representam os anjos mensageiros das igrejas. Jesus mostra autoridade, domínio, cuidado sobre os seus servos. Anda entre os 7 candelabros. Os candelabros representam as igrejas. Isso revela que Jesus está presente no meio da igreja. Ele conhece tudo, nada está escondido de seus olhos. Cristo observa obras, motivações, fidelidades, amor, pecado oculto. Então é isso que Cristo observa. Elogio de Jesus à igreja, versículos 2 e 3. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Jesus começa elogiando a igreja. Características positivas de Éfeso: trabalho árduo. A igreja era ativa, evangelizava, trabalhava, servia, perseverava. Era uma igreja ocupada na obra de Deus. Perseverança: mesmo enfrentando perseguições, ela permanecia firme. A igreja suportava oposição, sofrimento e ataques espirituais. Discernimento espiritual: pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. A igreja não aceitava falsos ensinos facilmente. Ela examinava doutrinas, líderes, falsos apóstolos. Isso mostra maturidade espiritual. Os Nicolaítas, versículo 6. Você odeia as práticas dos Nicolaítas, como eu também as odeio. Quem eram os Nicolaítas? Nicolaítas eram provavelmente um grupo herético dentro do cristianismo primitivo. Embora a Bíblia não explique totalmente quem eram, muitos estudiosos entendem que eles defendiam mistura com o paganismo, toleravam imoralidade sexual, incentivavam práticas idólatras, pregavam o evangelho permissivo. Jesus elogia a igreja porque ela odiava essas práticas. Importante: Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, nosso Jesus ele é maravilhoso. O grande problema de Éfeso, versículo 4. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou seu primeiro amor. Esse é o centro da mensagem. A igreja tinha doutrina correta, trabalho, perseverança e discernimento, mas faltava algo essencial: o amor. Então, se não tiver amor, não adianta fazer a obra de Deus. Senão a pessoa se torna só um religioso. O que é o primeiro amor? O primeiro amor representa paixão por Deus, intimidade com Cristo, alegria da salvação, desejo intenso pela presença de Deus. Quando alguém se converte, ama orar, ama ler a Bíblia, ama adorar, ama evangelizar, ama estar na presença de Deus. Com o tempo, muitos continuam trabalhando para Deus, mas sem amor verdadeiro. Então a pessoa vive uma vida monótona, uma vida sem amor. O perigo da religião sem amor. É possível cantar sem amar, pregar sem amar, trabalhar sem amar, frequentar a igreja sem amar Jesus. A igreja de Éfeso virou uma igreja correta externamente, mas fria internamente. Isso é extremamente perigoso. Deus não quer apenas atividades religiosas, rotina espiritual, aparência de santidade. Ele deseja relacionamento. Como o primeiro amor é perdido, o esfriamento espiritual acontece gradualmente. Algumas causas:
Rotina espiritual, a fé vira obrigação. Pecado escondido, o pecado afasta o coração de Deus. Prioridades erradas, outras coisas ocupam o lugar de Cristo. Falta de oração, sem comunhão o amor esfria. Falta da palavra, a ausência da Bíblia enfraquece a alma. O chamado ao arrependimento, versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Jesus apresenta 3 ordens. Lembre-se, volte à memória. Como você era antes, sua paixão inicial, sua sede de Deus. Arrependa-se. Reconheça o esfriamento espiritual. Arrependimento envolve mudança de mente, mudança de direção, retorno para Deus. Volte às primeiras obras. Jesus manda praticar novamente a oração, a adoração, a leitura bíblica, a comunhão, o evangelismo com paixão. A advertência de Jesus: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que significa? O candelabro simboliza presença, testemunho, luz espiritual da igreja. Jesus estava dizendo: uma igreja sem amor perde sua luz, perde sua influência, perde a presença de Deus. Uma igreja pode ter estrutura, ter organização, ter movimento, mas está espiritualmente morta. A promessa ao vencedor, versículo 7. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Quem é o vencedor? É aquele que permanece fiel, se arrepende e persevera até o fim. A árvore da vida aparece em Gênesis e Apocalipse. Ela simboliza a vida eterna, comunhão eterna com Deus, restauração completa. Jesus promete ao fiel eternidade, salvação, presença de Deus para sempre. Então essa é a melhor vitória do cristão, de estar com Deus a eternidade. Não tem nada neste mundo que se compara a isso. Nada neste mundo. Então por isso que nós temos que ficar firmes. Por isso nós não podemos olhar para trás. Aplicações espirituais para hoje. Deus vê além das aparências. Podemos impressionar pessoas, mas não enganamos Cristo. Doutrina sem amor não basta. Verdade sem amor gera frieza. Precisamos vigiar nosso coração. O esfriamento espiritual começa internamente. O arrependimento restaura. Sempre há esperança para quem volta a Deus. Jesus deseja relacionamento. Mais do que trabalho, Deus quer intimidade. Característica de quem vive o primeiro amor. Tem prazer em buscar a Deus, ama a palavra, ora com sinceridade, deseja a santidade, ama estar na igreja, evangeliza naturalmente, tem alegria espiritual, valoriza a presença de Deus. Perguntas para a reflexão. Meu amor por Deus aumentou ou diminuiu? Ainda tenho prazer na presença de Deus? Minha fé virou rotina? Estou apenas trabalhando ou também amando Jesus? O que preciso abandonar para voltar ao primeiro amor? Então essas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Muitas das vezes nós olhamos para os outros e esquecemos de olhar para nós. Nós temos que olhar para a gente e ver o que nós temos que mudar, o que nós temos que melhorar. E se nós olhar mesmo, nós temos que melhorar muito, nós temos que se arrepender de verdade, nós temos que mudar. Conclusão: a igreja de Éfeso era forte em trabalho, perseverança e discernimento. Mas Jesus mostrou que nenhuma dessas coisas substitui o amor verdadeiro. O cristianismo não é apenas regras, doutrina, atividade religiosa. É relacionamento vivo com Cristo.
A grande lição de Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7 é: nunca permita que seu coração esfrie diante de Deus. Jesus continua chamando sua igreja ao arrependimento, à intimidade, ao primeiro amor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, porque Ele quer falar com todos nós. Então que Deus abençoe sua vida, que Deus direcione. Deus é fiel, maravilhoso, e temos que a cada dia mais se firmar nos caminhos do Senhor. Não devemos deixar que o inimigo ele venha colocar dúvida, que o inimigo venha tentar esfriar a nossa fé, o nosso amor por Deus. Então que Deus abençoe a vida de cada um e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado.